Continuando nosso ano bíblico, hoje, Números capítulo 33 e 34. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Que-Elata. Partiram de Que-Elata e acamparam-se no Monte Sefé. Partiram do Monte Sefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Terra. Partiram de Terra e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigdade. Partiram de Or-Agigdade e acamparam-se em Jotbatar. Partiram de Jotbatar e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Ó, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Ó, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Ó. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Ó, e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote, e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade
e acamparam-se em Almon-de-Blataim. Partiram de Almon-de-Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Capítulo 34. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cardes Barneia, e sairá a Azar-Adá e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas cidades serão em Azá-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis a Azá-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas cidades serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir as terras em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim,
Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftan. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Amém. Concluímos a leitura de hoje e amanhã prepare a sua tabela bíblica, porque amanhã terminaremos em nome de Jesus o livro de Números. Deus o abençoe. Até amanhã em nome de Jesus.